santuário da vida, a Mãe da Providência nos acolhe. Seu amor é luz que nos guia, nos acolhe com ternura e amor. No santuário da vida, a Mãe da Providência nos acolhe. Seu amor é luz que nos guia, nos acolhe com ternura e amor. Sou franciscano e te convido a navegar no mesmo barco de Jesus e além-mar. A vida humana é muito além da sua dor, é santuário, é morada do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus nosso Pai, o amor de seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia, paz e bem. Bom dia, paz e bem. É com alegria que hoje estamos reunidos para celebrar a quarta-feira da quarta semana do tempo pascal. Também celebramos hoje a memória litúrgica de Santa Catarina de Sena. E acolhemos com carinho e amor todos os nossos irmãos e irmãs que estão presentes. E também todos aqueles e aquelas que nos acompanham por meio da Rede Vida de televisão. Estamos aqui no Santuário Mãe da Divina Providência, em Jaci, no interior de São Paulo, para juntos vivenciarmos o mistério pascal de Cristo. E para bem celebrarmos este mistério, faz-se necessário olhar para o nosso interior, reconhecer que somos frágeis, pecadores, mas muito mais, temos a graça de nos arrepender e de, por meio deste arrependimento, buscar a misericórdia de Deus. Portanto, arrependidos, supliquemos o perdão do Senhor cantando. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis ao Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade.
Ó Deus, inflamaste de amor divino Santa Catarina de Sena na contemplação da paixão do Senhor e no serviço da vossa Igreja. Concedei por sua intercessão que o vosso povo participe do mistério de Cristo e exulte sempre na revelação de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia, em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Palavras do Senhor. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações os glorifiquem, Que as nações os glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações os glorifiquem. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações os glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações os glorifiquem. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações os glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus os abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações os glorifiquem. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações os glorifiquem. Irmãos, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, aleluia,
nas trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei, o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele é que me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje, celebrando esta quarta-feira da quarta semana do tempo pascal e também a memória litúrgica de Santa Catarina de Sena, o Senhor nos convida a rezar em cima desta liturgia da palavra, que mostra-nos claramente a identidade da missão de Jesus. E quando nós entendemos, meus irmãos e minhas irmãs, a identidade da missão de Jesus, nós também entendemos a identidade da missão de todos nós que somos cristãos e cristãs. Olhar para Jesus como enviado do Pai. A motivação, o motivo que faz com que Jesus esteja no mundo é o envio. E quem o enviou? O próprio Pai. Quando nós também, queridos irmãos e irmãs, queremos entender a motivação que nos faz amar, que nos faz servir, que nos faz nos apresentar ao outro, que nos faz buscar o outro como irmão, como irmã, que nos faz ajudar, que nos faz ter um gesto de caridade. E isso dá todo sentido para as nossas decisões. O que tem me motivado na minha vida para que eu possa sair da minha casa, buscar o meu trabalho? O que me motivou a viver a vida consagrada? O que me motiva a ser consagrado, a ser franciscano? O que motiva você, meu irmão e minha irmã, que vive a vocação do matrimônio? O que te motiva a ter a sua família, a ter o seu lar? É Deus que deve ser o centro de toda a nossa decisão, de tudo aquilo que nós somos. Deus precisa ser aquele que nos envia, Deus precisa ser o motivo da nossa vocação, da nossa entrega, da nossa busca, da nossa vivência. É interessante porque na primeira leitura de hoje, do Atos dos Apóstolos, nós vimos o envio também de Paulo e Barnabé. E é um envio missionário cujo motivo é o Espírito Santo. Paulo e Barnabé não estão anunciando a palavra, não estão anunciando o evangelho por eles mesmos, não estão anunciando por ego, por vaidade, por uma questão humana, mas eles estão anunciando o evangelho, indo além fronteiras, porque o Espírito Santo os enviou. E quando nós, amados irmãos e irmãs,
fazemos e temos atitudes, não por nós mesmos, mas porque Deus nos impeliu a viver, porque Deus nos motivou a ser, então a nossa vida adquire um novo sentido, o sentido de ser luz. Porque Jesus é luz, porque Ele está cumprindo a vontade de Deus. E todas as vezes que nós também cumprimos a vontade de Deus, nós exercemos a capacidade que está dentro do nosso ser, de sermos luz, de iluminar o mundo, de combater as trevas. É tão interessante, porque associada a esta palavra, nós podemos trazer o exemplo do nosso querido e seráfico pai, São Francisco de Assis. No ano jubilar em que estamos vivendo, São Francisco nos convida e nos motiva e nos mostra, se torna modelo de como entender o que é ser enviado de Deus. No início de sua conversão, Francisco ajoelha diante do crucificado e ali diante do crucifixo ele reza a belíssima oração que diz: Senhor, o que queres que eu te faça? E é a partir da resposta de Deus para Francisco que ele traça todo o cronograma, todo o seu projeto de vida e também todo o projeto de vida do movimento franciscano que ele fundou. O movimento iniciado por São Francisco não é um movimento cuja raiz é a sua própria humanidade, é o seu desejo humano, não. É fruto de uma experiência de oração. Se nós queremos também, meus irmãos e minhas irmãs, serem enviados por Deus, nós precisamos fazer a experiência de oração, porque é ela que vai nos dar discernimento e que vai clarear os nossos pensamentos, o nosso caminho, para que nós possamos tomar as decisões corretas, as atitudes corretas, não mediante o nosso querer, mas mediante o querer de Deus para nós. Senhor, o que tu queres que eu vos faça? E é interessante que a partir do momento em que Jesus se declara, eu sou um enviado do Pai, ele também declara a sua missão, a missão de tornar o mundo mais iluminado. A missão de tornar o mundo mais belo, porque quanto mais luz, mais belo o mundo fica. Quanto mais iluminado, quanto mais clareza nós temos, menos chance nós vamos ter de nos entregar ao pecado. Menos chance nós vamos ter de tomar atitudes desconectadas com a vontade de Deus, ou de viver situações distorcidas, porque a luz, ela nos dá garantia de uma visão mais assertiva da nossa vida. Eu vim ao mundo como luz. A autenticidade que Jesus nos dá diante da fé, ela deve nos motivar para que nós também possamos ser homens e mulheres autênticos no mundo. É o que nós celebramos hoje por meio do exemplo de Santa Catarina de Sena. Uma mulher contemplativa, uma mulher de entrega e uma mulher que soube ser luz, assim como Jesus. A luz não é dos santos, mas a luz é de Jesus nos santos. Que nós também possamos trazer na nossa vida, na nossa história, no nosso testemunho, a luz de Jesus. Ainda Jesus continua a sua missão, trazendo e traçando a sua missão no Evangelho de hoje, quando ele declara: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. O julgamento deixa o mundo mais pesado, o julgamento deixa o mundo mais escurecido, mais tenso. A salvação não, a salvação ilumina, dá leveza e nos dá a garantia de que nós podemos nos arrepender, nos converter e por meio da conversão alcançar a salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o pecado, ele nos leva à condenação. O pecado, ele nos leva à condenação. Deus nos leva à salvação.
A palavra de Deus, a ação de Deus no mundo, por meio de Jesus, por meio da igreja, é sempre uma ação salvífica e não uma ação condenatória. O Senhor, Ele quer nos amar, cuidar de nós, pegar-nos pelo colo, pela mão e nos levar para a salvação. Por meio da salvação, nós nos tornamos homens e mulheres que dão ao mundo o testemunho da santidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ao rezar a liturgia de hoje, ao aprofundar no mistério da palavra de Deus, nós somos convidados hoje a pensar: qual é a minha motivação? Eu que sou frade, eu que sou leigo da Fraternidade São Francisco de Assis, eu que sou colaborador das obras, eu que estou na minha casa, acompanhando e rezando juntamente aqui conosco, diretamente do Santuário Mãe da Divina Providência, que cada um de nós possamos pensar: o que tem me motivado a viver a minha fé? O que tem me motivado a ser testemunho do Evangelho? E não percamos de vista o nosso ponto de partida. A nossa motivação, o nosso primeiro amor deve ser sempre o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa, meus irmãos e minhas irmãs, nos abençoar e por meio de Sua palavra nos motivar cada vez mais a sermos luz do mundo, assim como Ele foi. E assim como Ele continua sendo ao longo da história e será até os séculos dos séculos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ofertório. No júbilo de acolher o Senhor, sejamos também nós generosos com a construção do reino. Você que nos assiste pela Rede Vida de televisão, também pode fazer a sua oferta. Faça sua oferta pelos meios indicados. A sua doação faz a evangelização acontecer. Deus lhe pague. E no altar do Senhor, juntamente com o pão e o vinho, a vida e a missão de todos nós, cantemos. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se mola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem
e de toda a sua santa Igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício da salvação que vos apresentamos na comemoração de Santa Catarina, para que, instruídos por seus ensinamentos, possamos com maior fervor render-vos graças, ó Deus vivo e verdadeiro, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo. Mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pois destruído que era velho, toda a criação decaída é renovada, e em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus. São José, seu esposo, os apóstolos, São Francisco, Santa Clara e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, juntos, obedientes à voz de Deus, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Deus é luz. Se caminhamos na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Eis aqui, amados irmãos e irmãs, diante de nossos olhos está Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia e se entregar, Deus em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada pra Deus. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Providência
providência, ó divina providência do Altíssimo Deus, ó providência, ó divina providência do Altíssimo Deus, tende provido, provei, proverá, tende provido, provei, proverá, tende piedade, ó, tende piedade de nós, providência, tende piedade, ó, tende piedade de nós, providência de Deus, providência de Deus, providência de Deus. Oremos. Ó Deus, que em vossa providência recebemos nesta mesa celeste e que sustentou Santa Catarina até mesmo na vida do corpo, seja para nós penhor de vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos voltar o nosso olhar, queridos irmãos e irmãs, para a imagem da padroeira do nosso santuário, Maria, Mãe da Divina Providência. E nós vamos, neste momento, nos consagrar a Nossa Senhora, consagrar a ela a nossa vida, pedindo que possamos ser testemunhos autênticos de fé, que possamos receber a luz de Jesus e iluminar o mundo com essa luz que dissipa todas as trevas. Que Maria nos ensine e nos dê força para que nós consigamos combater todas as ciladas do maligno e, por meio da presença de Jesus em nós, vencermos todas as batalhas. Estenda sua mão em direção à imagem de Nossa Senhora e vamos juntos fazer a nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Cantemos. Ó providência, ó divina providência do Altíssimo Deus, ó providência, ó divina providência do Altíssimo Deus, tendes provido, provei, proverá, tendes provido,
Gostaríamos de agradecer a todos pela presença, também todos que têm participado conosco, assistido conosco à Santa Missa, aqui diretamente do Santuário Mãe da Divina Providência, que tem nos acompanhado pela Rede Vida. Eu sou o Frei Eliseu. Atualmente, eu trabalho na comunidade terapêutica Lar Maria de Nazaré, na Providência de Deus, onde nós acolhemos 30 homens que desejam mudar de vida a partir do processo de recuperação e assumir o tratamento que os conduz à vida. Eu também atuo lá na paróquia São Padre Pio de Petreutina, na cidade de Catanduva, que é próxima a Tabapuã. Lá também nós acolhemos e ajudamos as pessoas a se aproximarem de Deus por meio do trabalho dentro desta paróquia tão amada e querida pela nossa fraternidade. E desde já, eu convido você que nos acompanha e deseja seguir Jesus através dos passos de São Francisco de Assis. Entre em contato conosco. Venha ser um franciscano, uma franciscana na providência de Deus. Vamos nesse momento receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele volva o seu olhar para vós e vos dê hoje sempre a sua paz. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Bom dia, paz e bem. Bom dia, paz e bem. Séculos se passaram, você, Francisco, ficou, pois sua vida perdendo, de Deus a vida ganhou. Volte, Francisco, essa terra, trazendo Cristo de novo. A voz dos que evangelizam,